Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte, uma reação de alguns comentaristas, esportivos, falando a respeito do empate do Palmeiras, com o Cruzeiro e da chegada do Mengão, a possibilidade do Flamengo estar encostando ali no Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Tudo isso a gente vai estar acompanhando aqui nesse vídeo, mas antes peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Encontro de dois grandes elencos, dois times que, desde o começo do campeonato, foram vistos como favoritos ao título. O Cruzeiro começou mal, vem se recuperando no campeonato. Arthur Jorge fazendo um bom trabalho no Cruzeiro. Começa com você, Breler. Tudo bem? Boa noite. Palmeiras e Cruzeiro entregaram um bom jogo, apesar da chuvarada em Barueri? Eu acredito que sim, Edu. Boa noite para você, para o Eugênio, para o Birner, para o Fã de Esportes. O senhor está rouco. Eu estou rouco. Não vou... No final da CESP, não vou detalhar os motivos. Jogo de futebol. Jogo de futebol, vamos lá. Mas, de fato, foi um jogo interessante. Um jogo de alternâncias, em que o Palmeiras teve boas possibilidades, assim como o Cruzeiro, que começa melhor, marca com o Arroio muito bem, né? O Arroio foi um jogador que subiu muito de produção desde a chegada do Arthur Jorge, mais maduro, conseguindo ser mais efetivo, né? Já tinha marcado um gol relativamente parecido, né? Por cortar para o meio, para a canhota e bater cruzado, diante do Remo, até diferente, né? Entrando mais na área, dessa vez encarando o Arthur, levando vantagem sobre o lateral do Palmeiras e marcando um belo gol para o Cruzeiro. O Palmeiras consegue chegar ao empate com um golaço do Felipe Anderson, também batendo de fora da área. E aí o Palmeiras sofre infelicidade, né? Primeiro perde o Sousa e depois perde o Felipe Anderson por lesão. O Abel Ferreira tem que mudar um pouco o desenho do time, né? Entra o Maurício, um meia no lugar de um atacante. Depois o Evangelista faz com que o Andrés Pereira tenha de dar um passo à frente e jogar como 10. Nessa configuração, no começo do segundo tempo, o Palmeiras demorou a encaixar, por isso o Cruzeiro foi melhor, tanto no início do primeiro tempo como no início do segundo, mas depois o Palmeiras se encontra e com a entrada do Paulinho fica um time mais criativo, né? O Palmeiras consegue chegar mais próximo do gol porque tem um jogador que pode fazer a diferença, ainda ganhando poucos minutos com o Abel, né? Um trabalho de fato gradativo para que o Paulinho consiga ficar na ponta dos cascos novamente, volte a ser um jogador confiável do ponto de vista físico, mas tecnicamente, ainda mais com a ausência do Vitor Roque, ele agrega muito e mostrou isso hoje. Então, a expectativa do torcedor palmeirense em relação à volta do Paulinho só aumenta por essa pouca amostragem, mas eu vejo que foi um jogo interessante em que o Cruzeiro comemora mais esse ponto. Sim. Mais uma vez fora de casa, o time consegue desempenhar um bom papel. A gente precisa lembrar, quando o Arthur Jorge chegou, o Cruzeiro era o lanterna do campeonato. Nesse recorte, são 8 jogos, de 24 pontos possíveis. O Cruzeiro fez 16, a mesma pontuação do Palmeiras nesse intervalo. Então, um time que é líder do campeonato, outro que era lanterna, você conseguir igualar aproveitamento, mostra que o trabalho do Arthur Jorge está no caminho certo. Não o suficiente para recolocar o Cruzeiro nessa expectativa de briga de título que você citou, Edu, porque o começo do campeonato foi muito ruim, eu vejo que isso comprometeu as pretensões de título. Mas Libertadores seguramente. Claro, a ambição tem de ser essa, mas eu vejo o Cruzeiro corrigindo rota para priorizar as Copas, né, para respirar agora tranquilo no Campeonato Brasileiro e, mais uma vez, assim como contra o Bahia, em que conseguiu vencer fora de casa, em 2 jogos como visitante, o Cruzeiro arrancou 4 pontos e hoje com uma atuação bastante correta, né? Uma atuação em que o time, em determinado momento, poderia até sonhar com uma vitória fora de casa. É difícil para o Cruzeiro bater o Palmeiras como visitante, mas hoje o time, eu acredito que fez um bom papel, boa estratégia do Arthur Jorge, né? Com o Arroio agressivo pelo lado direito. Vejo que o Cruzeiro comemora mais do que o Palmeiras esse resultado. Este é Breler Pires, campeão da Copa CESP, aliás, bicampeão da Copa CESP, dos jornalistas aqui de São Paulo. Parabéns, companheiro. Obrigado. Time masculino e feminino ganhando a Copa Imprensa pela 2ª vez consecutiva. Hein? Estão falando que é o Bayern de Munique da imprensa brasileira. Seria, no caso, o PSG. O PSG, é verdade. Bom, agora, você falou uma coisa super importante, como o Paulinho entra em campo e clareia o jogo. É diferente, né? Aí muito palmeirense com a contusão do Sousa, do Felipe Anderson, falou, poxa, por que não põe o Paulinho?
Mas eu entendo totalmente o Abel, e a gente vai ouvi-lo já já, assim como o Arthur Jorge, entendo que, ainda mais com a chuva, com o gramado sintético, talvez seja bom ir devagar com o Paulinho, porque ele é muito importante. Falar importante, essa semana que vem aí de Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño na quarta-feira com o ESPN, e o Cruzeiro tem um desafio super importante também na terça, contra o Boca. Ô, Eugênio Leal, e aí, amigo? Boa noite, tudo bem? O que você achou do jogo? Tá na nossa live no YouTube, quem merecia a vitória? Palmeiras ou Cruzeiro para você? Boa noite, Edu. Boa noite, Birner. Breiler, parabéns a você, Breiler. Quero daqui também dar os parabéns ao professor Paulo Calçade. Posso usar professor porque ele foi o técnico do time feminino, técnico bicampeão da Copa CESP. Calçadiola. Calçadiola. Então, a todo mundo, as equipes da ESPN, bicampeãs do masculino e do feminino, nossos parabéns. A resposta para a sua pergunta é Palmeiras. Para mim, sem nenhuma dúvida, o Palmeiras jogou melhor. É um jogo difícil, é verdade, contra um bom adversário, um bom time do Cruzeiro. Mas desde os primeiros minutos, o Palmeiras se impôs na partida, foi quem teve mais intensidade, mais força, mais vigor no jogo. Sofreu um gol na primeira subida ao ataque do Cruzeiro. O excelente Arroio, excelente tecnicamente, precisa botar a cabeça no lugar ainda, Sim. Depois a gente pode comentar mais sobre isso. Suspenso contra o Boca. Não, ele conseguiu ser expulso em 2 jogos seguidos, né? No jogo contra o Atlético Mineiro, que perdeu, né, derrota por 3-0 para o Atlético Mineiro no sábado, e depois, na quarta-feira, expulso de novo contra a Universidade Católica pela Libertadores. E hoje já queria arrumar confusão, com 10 minutos fez o gol, aí deu tapa na bandeirinha que tem lá do Palmeiras. Falou alguma coisa para a torcida. Fez assim para a torcida e tal. É jovem. É jovem, muito bom jogador tecnicamente, fez um belo gol. E, cara, assim, acertou a bandeirinha, tem que levar cartão amarelo mesmo. Amarelo. Né? Já sabia, é que nem tirar a camisa, você vai ser punido. Hoje em dia, a orientação é essa. O Palmeiras finalizou mais e dentro da estatística, que muitos gostam, muitos não gostam, dos gols esperados, teve mais do dobro de gols esperados em relação ao Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro ter finalizado mais no gol do que o Palmeiras. 3-1. Mas aí a estatística dos gols esperados mede a probabilidade de gol antes da finalização e não depois da finalização. Então, o Palmeiras, que teve 16 finalizações contra 11 do Cruzeiro, teve a probabilidade de 0,93%, né? 0,93 gol esperado contra 0,46 do Cruzeiro. Então, a gente vê aí que... Eu sou ruim na matemática, não sei se vai bater o dobro aí, mas é basicamente duas vezes 0,93 para 0,46. Seria 92 o dobro. Um pouco mais que o dobro. Então, um pouco mais que o dobro. Vejo dessa forma, o Palmeiras acabou sendo muito, muito prejudicado pelas lesões. Lesões de jogadores importantes. O Palmeiras vive um problema no ataque, porque o Flaco Lopes não é o centroavante, ele é um segundo homem de ataque, e sem o Vitor Roque, sem alguém que... esse é o lance que a gente falava. Não precisa, Arroio. Não, e antes ele já vai fazendo careta, bota a mão no vidro e tal. Então, saindo o Sousa, ainda cedo no jogo, ele perde alguém que estava acostumado a trabalhar com ele ali na frente. E depois, a saída do Felipe Anderson, que fez o gol, né? Aliás, essa é uma finalização anterior ao gol. Ele já tinha conseguido acertar um chute num rebote, mais ou menos no mesmo lugar, e depois faz o gol num belo chute. Aí um pênalti que o juiz marca, mas com a ajuda do Bandeirinha, desmarca. Na primeira câmera eu já sabia que não era pênalti. Né? Só o juiz que viu esse pênalti, ele estava com a vista encoberta. Então, só para completar, a saída depois do Felipe Anderson traz para o jogo um jogador de uma outra posição, que atuou ali de forma improvisada, o Lucas Evangelista. Ele não é um jogador de lado de campo ofensivo. Então, o Palmeiras sofreu muito, ainda assim, foi melhor no segundo tempo, esteve mais presente no campo de ataque com maior frequência, mas não conseguiu superar a defesa do Cruzeiro. Teve um lance de uma plástica muito bonita, né? Não sei se é uma bicicleta, uma puxeta ali do Gustavo Gomes, uma defesa de muito reflexo do jovem goleiro Otávio do Cruzeiro. Mas é isso, 1-1 na soma do campeonato é ruim para o Palmeiras, porque permite a aproximação do Flamengo. Pois é, o terceiro empate seguido do Palmeiras. O Flamengo engatou uma série de vitórias. O último jogo ganhou do Grêmio, mas antes também tinha empatado com o Vasco. De qualquer forma, vai se aproximando
do Palmeiras nessa briga pelo título. Pode encostar se vencer o Furacão neste domingo. Nosso matemático Vitor Birner. E aí, companheiro, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Não é o meu forte. Primeiro, boa noite a você, ao Breider, ao Eugênio, aos fãs das fãs do esporte. Se o Flamengo vencer os 2 jogos a menos, ele ultrapassa o Palmeiras. Ficará 1 ponto à frente do Alviverde, que não de hoje tem alguma dificuldade para fazer gols com variação de jogadas. Hoje o Palmeiras teve um volume um pouco maior do que vinha mostrando nos outros jogos, né? A jogada aérea continua sendo a mais forte, mas eu concordo bastante com o peso dos desfalques, porque a jogadinha de lançamento para o Flaco escorar e o Sousa entrar por dentro, o Sousa, o Arias, é uma jogada muito perigosa que o Abel gosta bastante de usar, porque basicamente o time do Abel constrói melhor, não só com isso, mas melhor, no lançamento dos volantes, Andréas e Marlon, para quem entra atrás da defesa e nessa jogada. E, obviamente, a bola parada do Palmeiras ofensiva, que é, com sobra, hoje, a mais forte do país. Otávio! A bola aérea do Palmeiras é uma bola aérea muito forte. Cara, mas que defesa. Ó, ele tava no contrapé. Então, foi no contrapé. Não acho milagre, acho que é uma boa defesa. Inclusive, eu acho que ele falhou no gol, tá? Do Palmeiras. Que isso? Eu acho. Pancada de fora. No meio do gol. Aí o Arroio foi mal, hein? Depois a gente pode entrar no detalhe, mas foi em curva, o chute pegou tudo bem, mano, no meio do gol. A gente já vai falar sobre isso, quase no meio do gol. Então, assim, eu acho que o Palmeiras fez um jogo melhor do que vinha fazendo ultimamente. Também acho. E acho que o Cruzeiro fez um bom jogo. Eu acho que o jogo teve bastante alternância, teve alguns momentos de superioridade do Cruzeiro, outros momentos de superioridade do Palmeiras. Eu acho que por jogar em casa e por ser um candidato ao título, o jogo era mais pesado para o Palmeiras. É lógico que é um jogo importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro, como vocês disseram, depois de um começo do campeonato ruim, provavelmente só briga, só entre aspas, porque tem um bom elenco também, por uma vaga na Libertadores. E tem o jogo contra o Boca, um jogo perigosíssimo, porque o Cruzeiro é um time que corre risco de não passar do seu grupo da Libertadores, enquanto o Palmeiras certamente vai passar. Então, acho que nesse jogo com bastante alternância, né, onde ambos os times poderiam ter feito mais gols, e qualquer resultado seria justo, qualquer resultado, porque acho que ambos os times jogaram bem, ou melhor do que vinham jogando pelo menos. Eu acho que o resultado ficou melhor para a Raposa. Acho que o Palmeiras teve mais volume de jogo, né? Apesar da posse de bola, o Eugênio pode até conferir aqui, foi muito semelhante a posse de bola, né? Muito semelhante. Vou trazer Mas o Cruzeiro, nesse momento, sobe para a 12ª colocação, com 20 pontos, a 4 pontos do 4º colocado, São Paulo. É verdade que o São Paulo pode ser ultrapassado por outras equipes neste domingo, mas são 4 pontos de distância. Quer dizer, a gente está ainda... no primeiro turno ainda tem mais 3 jogos, né, para o Cruzeiro. Então, vai uma campanha de recuperação realmente muito boa. 53% para o Cruzeiro, 47% para o Palmeiras. Mas muito disso era o Cruzeiro no campo de defesa, tentando sair da pressão que o Palmeiras impôs. Eu acho que o volume de jogo do Palmeiras foi um pouco maior. Foi maior. Acho que essa é a questão. O jogo transcorreu mais no campo de ataque do Palmeiras do que no campo de ataque do Cruzeiro. O que é normal com o Palmeiras jogando, entre aspas, em casa. Em casa, né? Jogando... Não, em casa é o Allianz. Não, mas... Jogando como mandante. Mando de campo do Palmeiras. E tava cheio o estádio até, né? Gramado sintético, é a casa do Palmeiras. Pode não ser a primeira casa do Palmeiras, mas é a segunda casa do Palmeiras. Não, mas o que... Torcida do Palmeiras, todo o estádio desenhado de Palmeiras. O Abel já reclamou também, mas né? Agora ele não tá é a aceitando casa mais. principal. O Palmeiras tem 2 casas hoje. Mas tem que faturar. É a segunda casa do Palmeiras. Mas o ponto disso... E pro show do Korn. Uma banda bem pesada. Mas Você gosta? Gosto, opa. Achei que você era mais do samba. Não, eu sou eclético. Boa. Assim como o Vitor Bina. Mas eu não gosto de corno. Então tá. Mas o... Linha de passe musical agora. Depois a gente vai discutir suas bandas favoritas. Por favor, vamos lá. Mas o ponto disso é mostrar que o Palmeiras, como mandante, e até pela maneira como atua, né, no gramado sintético, acelerando mais o jogo, já era esperado que tivesse mais volume, que tivesse mais iniciativa. Mas dentro desse cenário esperado, eu vejo que o Cruzeiro adotou uma boa postura de, eventualmente, se abrir a trocação com o Palmeiras. Dentro dessas alternâncias do jogo, quando o Cruzeiro tinha espaço para acelerar, acelerou. Quando o Cruzeiro topou correr mais riscos na saída de bola para quebrar a primeira linha de marcação do Palmeiras, funcionou, conseguiu sair, conseguiu gerar espaços e achar o Matheus Pereira, como nesse lance, né, em que arma o gol do Arroio. E a característica, né, do Cruzeiro sob o comando do Arthur Jorge é ter um ponta mais insinuante pelo lado direito. O Kaique é um lateral
do lado esquerdo, que guarda mais a posição, não que seja defensivo, né? Apoia e até conseguiu um bom chute hoje, deu trabalho para o Carlos Miguel, mas o Cruzeiro é mais contundente hoje pelo lado direito. Então, contando muito com o Arroio. Na temporada passada, com o Leonardo Jardim, usava muito o Christian pelo lado direito, o Wanderson na ponta esquerda, mas o Wanderson é um atacante, ponta mais operário, né? Não tem essa característica de driblador, de velocista como o Arroio. E esse pênalti aí seria um absurdo, né? Porque o Jonathan Jesus toca só a bola e depois acaba o contato físico normal com o Flaco Lopes. Mas, felizmente, o Bandeira estava atento ao auxiliar, acabou recomendando. Ele até agradece ao Bandeira, né? Porque não precisou nem da interferência do VAR nesse lance. Não tem condição de marcar um pênalti. O que é bom porque vai mais rápido a decisão. E parabéns ao auxiliar porque ele está lá para isso. Não é exato. para ele fingir que o lance aconteceu, deixar o VAR tomar decisão. No seu jogo para 10 minutos, num lance tão óbvio como esse. Falhou? Não falhou. Não. O Otávio. Só o Birner que acha que falhou. O Birner. Mas pra mim... Você acha que ele aceitou? Era uma bola defensável? Eu acho, não acho que é um frango, acho que é uma bola defensável. Mas ela não vai... Ela, por esse ângulo, ela parece mais difícil do que ela realmente foi. Eu não quero uma defesa fácil. Mas é que ela pega o efeito pra fora, ela vai saindo dele. É um efeito procurante. Meu amigo Marco de Vargas narra assim, efeito procurante. Vou saber do Breda que faz a curva em direção à bochecha da rede, né? Não, mas eu até concordo. Dependendo do goleiro, poderia pegar, mas... Cássio pegaria. Não sei. O Cássio também tomou alguns gols no Cruzeiro, que na época do Corinthians também não pegaria. O Otávio é uma boa novidade do Cruzeiro, né? Depois daquela instabilidade do Matheus Cunha, conquistou a posição, né? Goleiro, só falei sobre esse lance. Passa mais confiança do que o Matheus Cunha hoje, mas eu vejo que a proposta do Cruzeiro foi adequada para enfrentar um Palmeiras que é intenso, um Palmeiras que acelera jogo, que usa muito a bola aérea. O time do Cruzeiro soube, em alguns momentos, especular bem com isso e, ao mesmo tempo, ter ousadia para atacar o Palmeiras, para não jogar só fechado. Não foi um jogo em que o Cruzeiro foi reativo. Pelo contrário, o time quis jogar, o time termina com mais finalizações no gol, termina com um pouco mais de posse de bola. Foi um jogo corajoso do Cruzeiro fora de casa, por isso foi premiado com um pouco. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí alguns comentaristas, né, ali do Linha de Passe falando a respeito desse empate aí do Palmeiras com o Cruzeiro, que favoreceu, né, o Mengão aí. O Palmeiras, que já está há 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, só empatou nesses últimos jogos, né, dando aí a oportunidade do Mengão tá passando, né. Flamengo que vai estar jogando amanhã, né, e tem a oportunidade de encostar mais ainda, né? O Flamengo vai estar pegando amanhã o Atlético Paranaense fora de casa às 19h30, né? E tem um jogo a menos ainda, né? Então, por essa pontuação aqui, o Palmeiras está 5 pontos à frente do Flamengo, né? Já existe essa possibilidade. O Flamengo ganhando amanhã do Atlético e vencendo essa partida, esse jogo a menos, já ultrapassa aí o Palmeiras, né? Fora o encontro, né? O jogo, a decisão, né? Vai ser a partida direta entre Flamengo e Palmeiras. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.